o Super União também está no bairro Boa Vista. No dia 23 de março, inaugurou a primeira filial do Super União. A qualidade nos produtos com o melhor atendimento e ofertas imperdíveis. Agora em mais um supermercado amplo e moderno, com acesso facilitado e vagas de estacionamento privativas. Venha conhecer o Super União no bairro Boa Vista e surpreenda-se. Super União, os preços baixos da região, agora também no Boa Vista. Você lembra quando acabava o gás, você ficava desesperado, botava na bicicleta, no carrinho de mão, botava nas costas e agora tem que caminhar, achar um local para comprar gás? Isso é muito coisa do passado. Porque na Doçan, Comércio de Gás, Supergás Brás é assim, 0800 047 8282 e pronto, fica em casa. O pessoal leva para você, chega de se estressar, faltou o gás, chama o João ou a Margarete, chama a Supergás Brás. Você já percebeu como tem coisas que a gente só sente falta quando a gente vai usar e não tem? Uma coisa importantíssima para um carro está aqui, ó, do lado, nesse carro. Adivinha o que é? Calha de chuva. Você só lembra dela quando você está na chuva e pergunta, por que eu não botei a calha? Oh, meu Deus do céu, passa aqui no Povo Auto Center que tem promoção de calhas e também de tapetes para o seu carro, porque o tapete do teu carro já foi, já era. Vem para cá, o melhor preço, as melhores condições, calhas e tapetes no Povo Auto Center. Olá, estamos começando mais um Chico Santos, Alô Meu Povo. E nós estamos com uma intenção muito clara nesse ano, que é de apresentar pré-candidatos a prefeito, a vereadores, não só de Rio do Sul e da região. Você é pré-candidato, entra em contato com a gente aí, vamos conversar. Porque é mostrando essas criaturas que a gente pode entender o porquê dessas suas vontades. E não é só vontade, eu quero ser prefeito, eu quero ser vereador, como se fosse uma vontade de uma criança pequena que quer ganhar um presente, ou como se fosse a vontade de alguém para dizer lá no fim, viu, eu fui prefeito, eu fui vereador. Não. A intenção é mostrar porque realmente esses homens e mulheres têm condições ou indicativos de que possam ser bons vereadores, vereadoras, prefeitos e vices também. Recebendo hoje ele que é um representante forte do bairro Fundo Canoas, que é hoje um dos maiores bairros do Sul, com uma população maior do que boa parte dos municípios do Alto Vale, né? E se coloca à disposição como pré-candidato do Partido União Brasil. Estou com Everson Foiser, o conhecidíssimo Foiser. É ele mesmo, Chico. Cara? Como é que tá? Bom, eu conheço o Foiser desde que nós dois tínhamos cabelo. Verdade, né? Verdade, Chico. Que você nem era ainda um profissional da área, que você atuou por muito tempo, mas há muito tempo eu te conheço. Isso. Temos uma relação aí que já vem longínqua, né? Exatamente isso. E é por isso que eu me coloco muito à vontade para te entrevistar, não vejo qualquer problema nisso, até mesmo facilita porque eu conheço você. Sim. Posso te colocar no Quero deixar claro Pode já... colocar na sinuca de bico também, né? Pode, claro. Quero deixar claro, Chico, a minha admiração, né? Eu acho que isso já é, na verdade já é público, né? A minha admiração por ti. E assim como eu admiro tantos outros profissionais, mas me orgulha ter um amigo do qual eu posso referendar tanto assim. Tirado as puxadas de saco de lado, vamos. Nós vamos ao que interessa nessa conversa. Você hoje é presidente, é isso? Isso. Da Associação de Moradores do Fundo Canoas. Há quanto tempo? Eu sou presidente da Associação de Moradores do bairro Fundo Canoas, Chico, desde, se não me falha a memória, 2021 ou 2020, na época em que havia a pandemia e a associação ela estava... Aliás, como tudo, né? Estava meio em stand-by, né? Uhum. Então, como eu havia retornado para Rio do Sul, dada aí a minha aposentadoria também, e aí eu procurei saber como estava e tal, em que ponto estava a Associação de Moradores, e encontrei nessa condição, e desde então eu sou presidente. Muito bem. 2021, quando você falou, voltei para Rio do Sul, mas peraí, você mora no Fundo Canoas há quanto tempo efetivamente? Chico, eu pisei os meus pés, né, no Fundo Canoas e fui acolhido em 1982. Né? Então, 42 anos atrás, nós viemos aí, oriundos do interior do Paraná. Meu pai é nascido em Rio do Sul, né? Ele é rio-sulense nato, falecido já.
Eu nasci no Paraná, mas com 8 anos de idade vim para Santa Catarina. E aí, aos 10 anos de idade, vim para o Fundo Canoas. Muito bem. Cresceu aqui? Cresci, meus primeiros amigos, a minha escola, onde eu estudei. Foi no Francisco Altamir Wagner? Francisco Altamir Wagner. Na época não era Francisco Altamir Wagner ainda, era só escolinha. Eu conheci o seu Francisco Altamir Wagner. E então a gente tem uma relação bem longa, né? E aí, nessa escolinha, na mesma que eu estudei, também fui professor nos idos da década de 90. E depois, hoje, né, me alegra muito dizer que os meus filhos estudam na mesma escola. Que legal. Os teus 5 filhos? Não, no total são 7. 7 agora? 7 no total. Rapaz, bom, gente. O negócio dele não é brincadeira, não. O negócio são forte. Eu digo que são as dádivas que Deus me deu, né? A gente sabe, nós que temos filhos, sabemos o que a gente vê neles, né? Eu fiz um pouco menos, fiz 3... Tá tudo certo. Naquele tempo que, né? Era outro são 3 tesouros também, né, Chico? Com toda certeza. Vamos lá. Você teve como a sua grande participação profissional, você foi professor, depois você fez concurso público. Isso, Chico. Eu, em 1993, né, eu atuava como professor na época. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, né, Chico? Naquela época, né? E eu agradeço muito ao meu falecido pai. Ele me incentivou a trabalhar e com carteira assinada. Então, por isso que muita gente... mas tu aposentou cedo. É que a gente começou lá atrás. Da mesma forma. Eu comecei com 14, me aposentei com 54, 55. Perfeito, é isso aí. Quando então, se podia, né? Exatamente, antes de 2019. E então, nessa tocada aí, eu era professor. E aí surgiu o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Meu pai tinha um amigo e cliente, né? Nós tínhamos oficina de máquina de costura, sou também mecânico de máquina de costura. Exato. E o meu pai tinha um cliente e ele era um patrulheiro na época, um patrulheiro rodoviário federal, Horacídio. Não esqueço o nome dele. E ele incentivou o meu pai. Ele disse: Paulo, faz o teu piá, tu não tem um piá que está estudando e tal, faz ele prestar concurso. E eu, naquela época, estava concluindo o 2º grau, e a exigência na época era o segundo grau. Então, junto com um grande amigo meu, finado, né, também, infelizmente, o Ídio Baldo, que era da Polícia Militar e faleceu, infelizmente, na Covid, nós nos juntamos lá, estudamos um pouco, assim, aquela, né, e fomos lá e prestamos o concurso, em 1993. Em 1993, eu era um garoto aí com, eu acho 21 anos, né? E recém encerrando aí o ensino médio. E o Florianópolis, eu nunca tinha saído de Rio do Sul praticamente, apenas para Blumenau, alguma coisa assim. E aí eu fui lá, prestei o concurso. Eram 305 vagas inicialmente e eu não me classifiquei nessas 305 vagas, o que me deixou muito triste, mas muito triste mesmo. Eu fui no dia que eu fui conferir ali naquele escritório da Polícia Rodoviária que era junto ao DENIT ali em cima, na BR-470. Eu lembro que quando eu fui lá conferir, eu olhei para a relação procurando o meu nome. Letra E. E não encontrei meu nome. Foi, eu acho que uma das maiores decepções da minha vida. E eu lembro muito bem que uma senhora que trabalhava lá, ela veio me confortar porque ela viu como eu fiquei transtornado. E eu voltei, eu trabalhava na época com meu pai na oficina que nós tínhamos. E logo depois ela veio atrás de mim. Daí ela chegou lá: Paulo, cadê teu filho? Aí o meu pai assim... ele chegou e tá ali embaixo de uma mesa ali chorando, se acaba. Eu tinha 22 anos, né, Chico? A grande esperança, né? O fascínio, na verdade, que eu tinha pela profissão. Pela profissão, pela profissão de policial rodoviário federal. Pela instituição. Pela instituição, exato. E aí, a vida seguiu, eu continuei, né? Fui professor e seguindo a vida adiante. E aí, 2 anos depois, praticamente 3 anos depois, eu recebi uma ligação perguntando se eu ainda havia interesse em ser membro da Polícia Rodoviária Federal. Numa segunda chamada, perfeito. E aí tudo iniciou, né, Chico? Você foi para onde? Eu fui... Bom, o curso de capacitação naquela época teve pouco mais de 20 dias. Então, em pouco mais de 20 dias, eu fui formado, né, como, na época, patrulheiro. Florianópolis foi o curso de formação. Naquela época, existiam poucas vagas, assim, na minha turma mesmo foram, se eu não me engano, 16 pessoas. E aí, as vagas para Rio do Sul eram, se eu não me engano, 2. Quem conseguiu foram os lagianos lá.
Ah, mas eu tentei, mas não deu, não deu certo. Não deu certo. E aí fui lotado em Joinville. Lotado em Joinville. Em Joinville eu não conhecia absolutamente nada, né, de Joinville, cheguei lá e tal. E aí, na época, eu lembro que eu tinha um pouquinho de conhecimento de computador. Mas naquela época, 92, conhecimento de computador era... Nossa, cego, mirolha rei. Meu Deus do céu. E aí eu lembro que quando eu cheguei em Joinville, na delegacia, o então delegado da PRF de lá, me perguntou se eu tinha algum conhecimento, enfim, o que eu sabia fazer. Eu disse, olha, eu sou professor... E eu também trabalhei com artes gráficas numa empresa de brindes e tal. Então tu sabe mexer em computador? Eu digo, veja bem. Veja bem. Qual é a missão? Né? Era incluir auto de infração no sistema. Então ali eu já permaneci ali por uns 20 dias lá, enclausurado lá. E aí uma das grandes expectativas minha era a escala de 24/72, que nada mais é do que tu trabalhar direto. Exatamente, e depois tu folga. É como se tu trabalhasse 8 horas num dia normal e folgasse as outras horas da noite para descansar e vir no outro dia, né? Mas de uma forma contínua. E a minha vontade era. Eu recém-chegado na PRF, eu falei, inspetor, não é por nada, mas eu moro em Rio do Sul, a quase 200 quilômetros, eu sou casado, a minha esposa ficou lá e tal, minha família, e tá longe, tá ruim, aqui eu não tenho onde ficar. E aí ele, então tá bom, então só termina esse lote de auto de infração, que era uma pilha desse tamanho. Quando tu terminar, tu pode ir. Em 2 dias eu dei conta daquilo. Foi. E aí depois ele me colocou na escala em Guaramirim. Em Guaramirim eu trabalhei aí por aproximadamente 96, uns 6 anos mais ou menos. Uns 6 anos eu trabalhei em Guaramirim. E lá foi onde eu iniciei realmente a minha carreira aí. Me fala quais são as tuas capacitações dentro da Polícia Rodoviária Federal. Chico, em 2002 justamente, 2001, na queda das Torres Gêmeas, né? Eu me dispus, né? Eu fui convidado por um colega, um amigo dentro da PRF, a fazer um curso na ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, né? Porque naquela época a PRF começava na atividade, a montar a atividade de inteligência dentro da PRF. Então eu fui a Brasília, eu me capacitei, eu me habilitei na área de inteligência, atuei por depois disso, quase 1 ano na área de inteligência nas regiões de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Participei aí de algumas operações grandes na época, as primeiras grandes operações, eu tenho orgulho de dizer isso, de inteligência do Brasil, eu participei. Então eu me capacitei muito nessa área. Da Polícia Rodoviária Federal. Pela Polícia Rodoviária Federal, exatamente. Na verdade, naquele momento, à disposição do Ministério Público Federal, né, mas sempre representando a Polícia Rodoviária Federal. Muito bem. Depois disso eu retorno, né? E aí eu passo a chefiar as operações da PRF na região de Joinville. Então eu fui chefe de operações da PRF em Joinville também por um bom tempo. Depois disso, eu assumi a chefia da delegacia da PRF em Joinville. Fui delegado da PRF lá por aproximadamente, acho que uns 4 ou 5 anos. E... enfim, Chico, aí coincide que lá na década de 2010, mais ou menos, eu entro para a representação da nossa categoria. A nossa categoria, os policiais rodoviários federais, nós temos uma representação bastante forte dentro do Congresso Nacional, principalmente, né? Que é onde a gente busca aí as conquistas e a garantia dos direitos que a nossa categoria, tem, né? Como toda classe tem. Como toda classe tem e deve ter. Né? Porque eu sempre costumo dizer o seguinte, não existe um governo que acorda num dia de manhã e ele vai dizer assim, não, hoje eu vou valorizar a categoria dos professores. Não, hoje eu vou valorizar os policiais rodoviários federais. Isso é fruto de muito trabalho, da própria categoria. De muito trabalho, Chico. E aí eu me envolvi com isso e venho, né, desde a década de 2010 ali, então venho trilhando esse caminho também. Por fim, retornando, né, eu já tinha... Eu costumo dizer que na PRF eu fiz barba, cabelo e bigode. E aí depois, por fim, eu assumo a última função de chefia na PRF, que foi a chefia de operações no estado de Santa Catarina.
Então, essa foi a última função que eu desempenhei dentro da PRF. Aí depois, como eu já estava me aproximando da aposentadoria, eu peço para retornar a Joinville para eu me aposentar exatamente onde eu ingressei. Só fazendo um parênteses, Chico, no início, eu sempre brigava para vir para Rio do Sul. Porque perto de casa a gente queria, né? E eu cheguei num determinado momento em que eu disse, cara, eu acho que não é o que o universo quer. Pra mim. Porque não está dando jeito. Então eu vou me acomodar e eu vou ser feliz onde eu estou. Né? E fui realmente. Eu sou muito grato à minha profissão porque me capacitou e me transformou numa pessoa que eu sou hoje. Se aposentou em que ano? Eu aposentei em dezembro de 2019. Aí veio para Rio do Sul. Às vésperas da reforma previdenciária. Caramba, né? Bateu na trave. Bateu na porta ali. Graças a, como eu falei, né? Graças ao meu pai, que lá em 80 e pouco disse para mim, meu filho, vai trabalhar, assina a carteira, que é importante. Eu falo isso para os meus também. É isso aí. E agora aí... não mais, agora já... Também não, pode continuar trabalhando, carteira assinada. Precisa, né, Chico? Precisa. Mas enfim. E aí você conseguiu retornar para Rio do Sul finalmente? Exato. Eu sempre tive comigo, Chico, a vontade, né, e os laços que eu mantive sempre com o Rio do Sul, né? Porque nessa de eu ter ficado fora todo esse tempo, mas eu ia e voltava. Ora morando aqui, viajando, ora morando lá e vindo para cá. Então, os meus laços continuaram. A minha família daqui, as minhas filhas mais velhas moravam aqui e moram. A mais velha, inclusive, mora até hoje. Né? A Débora, as minhas netas também. Netas? Netas, 3 netas. 2 aqui e uma na Alemanha. E a minha mãe, o meu finado pai moravam, né? O meu pai está enterrado aqui no nosso cemitério aqui do bairro, Jardim Primavera. Meus irmãos moram aqui no bairro e eu tinha o meu terreninho sempre ali guardado, né? E sempre, o meu pai é que sempre me cobrava, ele dizia, eu tô vendo que eu vou morrer e não vou ver a tua casa. Eu disse, calma, pai, calma que uma hora eu faço. Mas é que eu sempre me dediquei muito ao que eu fazia, ao meu trabalho, né, Chico? Então, realmente, um pecado que eu cometi, eu realmente assumo isso, que eu deveria ter construído a minha casa para o teu pai ver, para o meu pai ter visto, mas hoje eu tenho certeza que ele está acompanhando a minha obra aí e as minhas dificuldades na obra, né, Chico? Não é fácil. Daí você retorna para Rio do Sul, no local em que você nunca tirou seus laços, suas raízes, e aí você vem para o Fundo Canoas, se torna presidente da Associação de Moradores e percebe que o teu pequeno Fundo Canoas já não é mais tão pequeno, né? Que hoje tem uma população de... segundo informações da Prefeitura, a população superior a 10 mil. Há informações, inclusive, que diga que possa estar próximo dos 12 mil habitantes. Se contar progresso e alto progresso, aí passa. Próximo dos 15 mil daí, pelo que eu tenho ouvido, né? Essas informações. Então, é realmente bem maior do que grande parte dos municípios de Santa Catarina, né? Legal. Uma população. Vamos ver essa questão política. Sim. Cara, até hoje você tem um envolvimento com as tuas lutas de classe, Sim. Você faz parte da associação, é isso, né? Eu sou diretor parlamentar do nosso sindicato e sou também diretor de comunicação da nossa federação em Brasília. Uhum. Você está sempre em Brasília, de vez em quando você está em Brasília. Pelo menos uma semana por mês, Chico, eu vou a Brasília para que as coisas que eu digamos assim, que eu dirijo, né, que elas andem bem, que elas fluam bem. A diretoria de comunicação da nossa federação, eu tenho alguns projetos bacanas que eu estou desenvolvendo e que são muito proveitosos, dão bastante retorno. Então, pelo menos, e também tem o trabalho parlamentar, né, o trabalho dentro do Congresso, que faz com que eu esteja lá pelo menos uma semana por mês. Tu conhece aquela encrenca? Eu conheço, Chico, eu conheço o Congresso, eu posso dizer que eu conheço de cabo a rabo. Isso te dá uma vantagem? Olha, Chico, eu penso o seguinte, eu sempre pensei assim, todo brasileiro deveria saber como o Congresso funciona de verdade, não o que está no papel. Porque quando eu não estava lá ainda, eu imaginava aquilo uma coisa distante do cidadão normal, do cidadão comum, né? E eu vejo que a vantagem que eu tenho hoje é realmente conhecer isso. É saber como funciona, saber aonde eu vou para o que eu quero, com quem que eu posso conversar. Eu sei o que fulano pensa, o que ciclano pensa. Eu sei mais ou menos a linha de trabalho. Então, por exemplo, não adianta, por exemplo, eu ir lá para reclamar de uma pauta de saúde com um agente político cuja a dedicação maior dele é a pesca, por exemplo. Entende? Então, é preciso ter esse tipo de conhecimento para que a gente logre aí as vantagens que existem, né, dentro do Congresso. Há uma coisa interessante quando se fala em Fundo Canoas,
Porque se você pensar só na população, Fundo Canoas, Progresso, Alto Progresso, sem contar as serras, né? Sim, exato. Já tem aí uma população perto dos 15 mil. Mas hoje o Fundo Canoas é uma peça-chave dentro da realidade rio-sulense em função, não só de Rio do Sul e do Alto Vale também, com relação ao trânsito. Sim. Né? E vem se discutindo há muito tempo essa questão de trânsito. Vamos começar com o trânsito, porque ele atinge toda a Rio do Sul. Uhum. Porque o vereador, como eu disse, ele é um vereador para toda a Rio do Sul. Sim, perfeito. Tem sua base eleitoral. Você Sim. tem sua base eleitoral no Fundo Canoas. Mas tem que pensar na cidade como um todo. Exatamente. Agora, você está aí com um bairro que você tem sua base eleitoral, mas que ela impacta a população de toda a cidade, principalmente com relação ao trânsito. Como é que você vê isso? Olha, Chico... E sendo... Né? Eu posso dizer que daí eu estou navegando no meu mar, né? O trânsito de Rio do Sul, como um todo, ele é um trânsito que ele não foi devidamente projetado, né, para o crescimento populacional que nós estamos tendo. Então o Fundo Canoas hoje ele sofre por quê? Né, na minha visão, eu não digo que é a verdade absoluta, Chico, porque eu nunca me considero dono da verdade absoluta. Agora, em 2011, quando nós tivemos aquela grande enchente em 2011, após 2011 o Fundo Canoas explodiu. Então não se pensou nisso antes. E aí foi se fazendo puxadinho. Vamos fazer um puxadinho aqui, vamos fazer um puxadinho ali, vamos ajeitar aqui, vamos ajeitar ali. Mas nunca se debruçou em cima de uma mesa e não, vamos construir um projeto, vamos planejar uma Rio do Sul cujo trânsito flua com uma maior facilidade. Passando pelo Fundo Canoas. Passando pelo Fundo Canoas, que recebe grande parte das pessoas que vêm para Rio do Sul. Né? Devido ao elevado que está aqui. Exatamente. Que é fantástico. Que é fantástico, né? Não se tira isso. Que é uma ferramenta muito boa. Mas que sozinho, infelizmente, não resolve o nosso problema. Nem o túnel do Fundo Canoas. Nem o túnel do Fundo Canoas, que foi projetado. Inclusive, Chico, eu fui atropelado ali. Tu foi atropelado? Na BR-470, quando não existia o túnel. Num determinado momento, eu fui atravessado de bicicleta e fui atropelado. Então você conhece bem a realidade? Conheço bem. Conheço bem a realidade, os riscos, né? E aí, Chico, essa questão do túnel, né, do Fundo Canoas, não é só o problema da travessia por baixo do túnel. Ele tem a parte de cima que gera um risco muito grande para quem está passando embaixo. Então, hoje, por exemplo, foram construídas aquelas defensas New Jersey, que a gente chama que é de concreto, que, assim, na minha opinião, gera um risco muito grande no caso de uma colisão, por exemplo, de uma carreta, de jogar aquele concreto para cima de um veículo ali embaixo. Né? Então, assim, eu já vi isso acontecer em linha reta, em rodovia em linha reta. Onde por experiência como própria. Polícia Rodoviária Federal. Então, me preocupa esse tipo de situação, sabe, Chico? Então, assim, é uma coisa que eu realmente venho, como aí já representando a Associação de Moradores e com esse conhecimento, batendo nessa tecla há bastante tempo. Eu tenho requerimentos aí de 2, 3 anos atrás, não é de agora. Sabe, Chico? Então a gente vem pedindo essas melhorias, não é agora, é de muito tempo, mas agora chegou num ponto que realmente ficou assim insustentável a situação, né? Deixa eu fazer uma pergunta, né? A solução do trânsito não é só o túnel do Fundo Canoas, não é quadrado, triangular, redondo, não é isso. Não. Faz parte, mas não é a solução do trânsito. Passa por um projeto muito maior, e a gente já comentou, e você deve saber, porque você é estudioso da área. São as marginais, são as travessias de nível, os binários, né? Pelo Fundo Canoas, uma que entra, outra que sai, né? Você ligar a cidade, o Cantagalo, Canoas e o centro da cidade com o Fundo Canoas, não com um túnel não projetado para isso, não atravessando a BR-470, que é perigosa para Cauaca, né? Nós temos muitas soluções, mas que não se fazem sozinhas. Você tem ideia do que é um custo de um projeto assim por baixo para uma solução? Aí pegar a Rio do Sul como um todo. Vamos lá, vamos esquecer só Fundo Canoas. Você está em Brasília, você já viu isso, já conversou com o pessoal de lá. Vamos pegar lá do Jardim Alexander, lá do Pamplona, da ponte lá de Laurentino, indo até lá nas Itopava, até lá no Bremer, lá para cima, no posto da Polícia Rodoviária Federal. Olha, essa é a travessia que complica Rio do Sul. Assim, ó, eu, sem medo de errar, eu digo que nós passamos da casa de bi, né? De bilhão. Para que a gente faça todas essas intervenções. Não vai sair. As intervenções necessárias. Não, eu digo que sai, Chico. Sai. Como? Sai. Talvez nós não vejamos. Talvez nem eu, nem tu
Talvez a gente não veja, mas sai. Ficar esperando? Não, temos que... Para que isso saia, aquele velho ditado. Quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Eu acho que é isso, né? Porque demora um século para Exatamente. dar tâmaras. Então, mas é necessário que se faça, Chico. Eu sempre falo o seguinte, Chico, para os nossos moradores, principalmente do Fundo Canoas. Nós temos poucas vias no Fundo Canoas que não são pavimentadas. Poucas. Só que tem uma coisa que é necessário fazer para que essas poucas ruas elas passem a ser pavimentadas, que é o primeiro passo. Nós temos que dar o primeiro passo. O primeiro passo o que é? Construir o projeto. Existe projeto delas todas? Não existe projeto delas todas. Então o primeiro passo é o projeto. Vamos lá, quais que tem projeto? Essa e aquela. Então vamos trabalhar essas aqui na busca por recursos para que se realize a pavimentação e vamos buscar... E eu digo pavimentação, eu tô falando de uma forma figurada, né? Podia ser um aumento de uma creche. Então, o que é necessário, Chico? É necessário iniciar e é necessário que não se deixe de buscar aquilo através da cobrança. Força política? Força política, porque quem não cobra é esquecido. Infelizmente é assim, deveria. Cobrando com projeto. Exatamente, Chico. Não deveria ser assim. Se sabe o que quer, não se consegue. Perfeita colocação, Chico. Então, assim, o que mais se vê é gente reclamando que as coisas não acontecem. Mas peraí, antes disso, tu fez alguma coisa para buscar isso? Um projetinho, né? Um projetinho, tu foi lá, por exemplo, no teu vereador. O vereador que tu elegeu. Mas nós não temos vereador no bairro. Mas peraí. Nós não temos vereador no bairro, mas nós temos 10 vereadores. Em algum deles tu deve ter votado. Ou se tu não votou nesse que ganhou, mas esses que ganharam, eles te representam como vereadores. Então tu tens a obrigação, ou melhor, tu tens a condição, o direito de ir lá e cobrar ele. E o dever também. E o dever como cidadão, dever cívico, eu lamento muito quando me dizem que não tem mais educação moral e cívica, né? É que as pessoas acabam desconhecendo seus direitos e deveres. Né? Exato, Então é por aí, Chico. É mais ou menos assim que eu penso, sabe, Chico? Eu sou um cara muito insistente. Eu sempre digo o seguinte, Chico, eu não posso prometer resultados, né? Eu nunca prometi na minha vida. Mas o que eu sempre disse, naquilo que eu me comprometo, eu trabalho. Eu trabalho insistentemente para que aquilo aconteça. Então, tu é fuçador, chato? Eu sou. Muita gente entre os tantos adjetivos, né? Carrancudo, brabo, antipático. Que não é. Que não é. Cara de alemão, eu também tenho o mesmo problema. Quem me conhece sabe, né? Mas às vezes a primeira impressão que eles têm da gente, né? Você tá com sede? Podemos tomar aqui antigamente tinha água antigamente, né? Mas o Juari não tá hoje. Quando o Juari não tá, não rola. As minhas filhas insistem que eu beba água, então... É mesmo? Os meus também agora, mas quem sabe daqui a pouco o Luiz vai trazer uma água pra gente. Quem sabe rola, né? Olha, vamos ver, dá um sorriso pra cá, Luiz. Vai rolar? Eu até vi ele pegando água, tem uma água, tem uma fonte aqui no fundo do Canoas, né? Tem, verdade. Ali no campinho. Água maravilhosa, né? Mas vamos lá, vamos voltar com a questão do vereador. Já a gente vai também com os nossos apoiadores. Vamos voltar à questão do vereador. Na sua opinião, o que é ser um vereador? É aquele que é o social? É aquele que é o legislador? Ou é aquele que é o fiscal? Chico, eu penso assim que, primeiro, né? Ser vereador é uma honra. Eu tive um professor, tu deve lembrar dele, o senhor Moisés Boni. Moisés Boni. O senhor Moisés, ele sempre me dizia que ele foi vereador na época em que o vereador era um cargo de honra e que nada recebia por isso, né? É óbvio, os tempos mudaram. Mas situações. Antes de mais nada, ser vereador eu acho que é a honra de tu representar e de tu ser eleito para representar aquele teu povo ali, né? E eu acho que o vereador ele não precisa ser exclusivamente uma coisa ou exclusivamente outra coisa. É óbvio que no papel, né, na letra fria, digamos assim, da lei, o vereador possui algumas funções, mas... Nada que um bom esporro não funcione, né? Olha a água Vamos chegando. Molhar as Parabéns palavras, pra você. né, Saúde. Saúde. Opa. Não tá bem na temperatura que eu gosto, mas... Não, pra mim tá ótima. Vamos lá. Então, Chico, assim, eu penso que o vereador, ele tem como... ele tem uma grande possibilidade. Eu não vejo nem como obrigação, mas eu vejo como uma
possibilidade de representar a sua comunidade, o seu município e buscar junto às esferas que o cercam as melhorias que a cidade precisa, que a comunidade precisa. Tá, deixa eu fazer uma pergunta. Ia dar um exemplo? Não. Não, mas eu vou. Não, vamos lá. Nós já falamos do Fundo Canoas como a questão mobilidade. Sim. Que é hoje, gente, por incrível que pareça, a maior necessidade do Fundo Canoas em função do que já cresceu e do que vai crescer. E, eu falo muito do Fundo Canoas. Porque tu mora lá? Claro que eu moro aqui. Eu quero bem do meu bairro. Sim. Só que se o Fundo Canoas travar... Trava muito mais. Trava a cidade. Não trava só o Como Fundo o Taboão Canoas. travar, como as valadas travarem. Você que mora nas valadas, né? Agora eu estou parecendo que sou o candidato, né? O pré-candidato. Você que mora nas valadas, para sair lá da valada... Aí ninguém teria chance, né, Chico? Não. Para sair lá da valada que você mora, que tem a 470 como acesso, é fácil. Você, é uma tranquilidade, facinho, eu sou de boa. E mais, né, Chico, eu digo o inverso, né? Quando você está querendo sair da cidade às 6 horas da tarde e o Fundo Canoas está travado, e tu vai ali para a Estrada Blumenau, tá tudo travado, que tu fica preso ali, eu já vivi isso várias vezes, tu fica preso ali no Dom Bosco, querendo ir para o sul, ali em direção ali a Ivo Silveira lá. Titubus, atravessar ou pegar, enfim. Tu fica preso ali a meia hora, 40 minutos para tu andar 2-3 quilômetros. Tal a importância da 470 para a cidade. Muito, muito grande, né? Muito grande. E é aquilo que tu falou. Quando a gente passa pela 470, além de ser uma demora muito grande, a gente está se colocando num risco muito grande. Porque muita gente esquece, mas quem está transitando na 470, na grande maioria, são pessoas que não conhecem, que vêm de fora, e para eles é só mais uma travessia de cidade. Complicada. Então, por que a grande maioria dos acidentes, e aí eu falo como experiência profissional, por que a grande maioria dos acidentes em rodovias federais acontece próximo da tua casa? Porque tu tem confiança de que aquilo ali é o teu quintal. Isso ali é o meu caminho da roça, eu passo todo dia e tal. Frouxo. E aí esse excesso de confiança te coloca num risco. Então, esse risco também deve ser analisado. Então, a 470 para o Fundo Canoas e para Rio do Sul é um grande problema. E precisa, sim, com certeza, projeto. Se não tiver projeto, sim, não adianta ir. Sim. Não, porque o DENIT... você acha que o DENIT é culpado? Olha, Chico, eu acho que ele é culpado em não ter... em ter ficado por um grande período em berço esplêndido, né? Porque, convenhamos, fora todos os problemas de manutenção da BR-470, e nós que usamos a BR-470, a gente é testemunha disso, e eu sempre comparo agora, né? Eu comparo a BR-470 com a BR-101 concessionada. Ô, Chico, na BR-101 concessionada, onde há uma empresa explorando, se tem um buraco num dia e no outro dia ele não é reparado, a justiça, ou enfim, as autoridades... Mas existem mecanismos para tal. Exatamente. No contrato. Exatamente. Mas e por que na via... Naquilo que é público. Naquilo que é público. Por que o tratamento não é igual, Chico? Se o recurso é basicamente o mesmo, se o recurso vem dos nossos impostos... Entende? Então, esse tipo de coisa que, assim, por isso que eu digo, sim, o DENIT tem grande responsabilidade nisso. Quando que nós você vivemos fala hoje. DENIT é instituição, né? Instituição. Eu gosto muito de separar uma coisa da outra. Instituição, né? Perfeito, instituição. Isso é uma política de instituição, né? Que num determinado momento simplesmente parou em Santa Catarina, né? Parou e ficou por muito tempo. Você conhece bem isso, né? Sim, conheço, acompanhei muito isso. Durante toda a minha vida. Vamos lá. Fora isso, como pré-candidato a vereador para o município... Ô, Chico, eu vou ter que avisar agora, porque eu não tinha me anunciado ainda. Então agora... Você é pré-candidato a vereador? Agora oficialmente. Agora sou... Agora sim. Agora, aqui em primeira mão, eu digo que eu sou pré-candidato a vereador pela cidade de Rio do Sul. Pelo partido? Pelo Partido União Brasil. Muito bem. 44. Depois a gente vai com a questão política dessa tua decisão. Vamos lá. Então agora, como pré-candidato... quais são os outros temas que você acha que o vereador pode ter uma ação dentro da cidade? Tem uma coisa que me incomoda. Sim. E eu fico incomodado que às vezes se cria uma lei, não porque ela seja efetiva, não porque ela seja boa, não porque ela até mesmo possa ser praticada, mas se cria a lei para estar lá o meu nome para dizer que fui eu que criei a lei tal. Se gastando aí, né, dinheiro público para uma lei que muitas vezes lá vai. Você quer criar leis?
Se for preciso, eu crio. Tem alguma? Ou melhor, se for preciso, né, eu vou trabalhar nisso. Mas assim, eu não tenho esse afã de ser autor de qualquer coisa, não. Eu penso o seguinte, Chico, eu penso que um vereador, hoje, né, um vereador ele deve estar realmente envolvido na busca por soluções daquilo que é problema e visando um projeto de futuro para uma comunidade na qual ele vive. Então, assim, eu não estou aqui de passagem. Eu escolhi esse lugar para viver os meus dias aí, né? Vamos lá, que eu tenha mais uns 50. Mais uns 50, mas é o lugar que eu escolhi. Então, eu penso que o vereador ele deve ter pensar nesse aspecto, sabe? Cara, o que eu quero? A proatividade. O que o meu eleitor, o que o meu munícipe precisa? E também a empatia. Se colocar no lugar do outro. Por exemplo, nós temos uma questão em Rio do Sul que é problemática. O quê? Que é a questão dos animais de rua. Animais de rua. Nós aqui no Fundo Canoas, eu imagino que a gente deve ter aí pelo menos uns 50 cachorrinhos de rua. Que a gente tem lá, eu acho que uns 200 gatos de rua. Né? E eu penso que, por exemplo, qual é o ciclo, né, de procriação de um animal desse? Qual é o ciclo de vida dele? Então, assim, existem ferramentas e aí... vai precisar criar uma legislação onde todo proprietário de animal seja identifique, tal. Então vamos lá, vamos atrás disso. É porque o FOIS criou a lei? Não é porque o FOIS criou a lei. É porque era uma lei necessária de ser criada. Então, nesse momento, regulamentando algo que precisaria ser regulamentado. Perfeito, Chico. Muito e bem. Trabalhar nesse sentido. A outra coisa que eu penso muito, segurança pública. Eu ia te perguntar isso porque como você vem de uma instituição que cuida de segurança... Sim. Não é só uma instituição que multa. Não, de forma alguma. Mas é uma instituição que cuida de segurança, já se envolveu em muitos assuntos relacionados à segurança do cidadão, Sim. Né, aquele que está dentro da legalidade. O que está acontecendo em Rio do Sul, na tua opinião? O que precisa melhorar? Chico, primeiro, né, eu, tanto como professor como policial, eu fui servidor público. Servidor. É preciso deixar isso muito claro. Quando a gente assume e quando a gente assina a nomeação, né, em qualquer contrato de serviço público, a gente está se transformando num servidor. Então, servidor, como a própria palavra diz, é para servir. Eu me orgulho muito disso, Chico, de ser um servidor. Então, na segurança pública, o que se percebe em Rio do Sul? Rio do Sul está crescendo. Rio do Sul está crescendo. Nós já não somos mais aquela comunidade onde eu conheço meu vizinho, onde eu vou lá pedir uma xícara de óleo emprestada, onde lá do outro lado da cidade eu sei quem é fulano, ciclano e beltrano, né? Então o Rio do Sul tem recebido um aumento, um crescimento exponencial de habitantes e até inclusive eu fico, né, eu fiquei meio... espantado com o censo que trouxe um número que assim me impressionou pelo baixo número, sabe? A impressão minha é que nós temos mais habitantes do que saiu no censo. Mas enfim, e assim, Chico, com o passar do tempo, com a modernidade, enfim, infelizmente a cultura muda, né? A cultura muda. Ontem, lá atrás, nós tínhamos apenas filhos que obedeciam exatamente aquilo que os pais pregavam. Então, nós não tínhamos uma rebeldia, e eu não digo nem generalizando isso, né? E nem culpando ninguém, mas é uma nova realidade. E nessa nova realidade, nem tudo que vem é bom. Vem coisas ruins também. Então eu penso que nós estamos num momento em que sim, nós temos que cuidar e olhar para a questão da segurança pública. De que forma? De uma forma macro, pensando em Rio do Sul como um local que deve receber muita gente nos próximos anos, que vai crescer nos próximos anos e onde há uma possibilidade, veja bem, onde há uma possibilidade em que se nada for feito, de começar a aumentar os números em relação à criminalidade. Que já estão aumentando. Que já estão surgindo. Antigamente, né, Chico, a gente aqui em Rio do Sul não vinha falar em furto. Não vinha. Aqui, ó, agora, semana retrasada, no nosso bairro, teve um furto e mais uma tentativa. Né? Um roubo à mão armada. Mão armada. A mão armada, isso aí para nós aqui, né? Para Rio do Sul mesmo, isso aí é uma coisa fora da curva.
Então, eu acho que está precisando de um freio de arrumação. E como é que a gente consegue isso? Fortalecendo a segurança pública, né? Por exemplo, Rio do Sul não tem uma Secretaria de Segurança Pública. Nós não temos na nossa estrutura municipal, né? Então, são coisas que a gente tem que pensar realmente. E tem ferramentas de tecnologia mesmo, Chico. Né? Eu participei muito, como eu te falei, lá em 2001, né? Quando eu iniciei a Escola de Inteligência, eu participei muito desse crescimento das novas tecnologias. E hoje nós temos tecnologias fantásticas que podem auxiliar muito e relativamente de baixo custo até. Exatamente isso. Você toca num assunto interessante. Porque a gente no meu tempo o policial estava nas ruas. Eu lembro desse tempo do policial nas ruas e era muito legal. Tá lá a viatura, o policial caminhando a pé, em solo ou em duplas, você via as rondas, mas não tem mais como ser isso, até em função de limitação de efetivo da Polícia Militar, que faz essa parte mais ostensiva, e também da Guarda Municipal. Mas tem tecnologia. Tem tecnologias. Existem muitas tecnologias hoje, Chico. Eu participei, como eu disse, de um momento fantástico na Polícia Rodoviária. Eu me orgulho muito disso também. Me orgulho e digo que eu fui privilegiado, porque foi uma virada de chave, sabe, Chico? A PRF, ela vinha de um tempo em que a gente usava um 38 na cintura, em que as nossas viaturas eram aquelas, né? Enfim, e a gente usava slack e cap. Slack. Eu não ia falar, mas já que tu puxou o assunto, era isso, né? Slack, calças, slack, sapato social. E cap, né? Eu atendi acidente. Para ter uma ideia, Chico, eu resgatei vítimas de acidente em precipícios usando calçado sapato social. Sapato social, né? Então foi uma virada de chave muito grande. Eu participei e eu me orgulho em dizer que, de certa forma, eu contribuí para isso, né? Como eu disse, naquela época eu tinha um pífio conhecimento em informática, mas em razão de muita coisa a gente acaba adquirindo aí uns conhecimentos, e nisso assim eu sou muito grato a essa maravilhosa instituição que me proporcionou um conhecimento fantástico. É possível fazer segurança com aquilo que você estudou, que é a inteligência. É possível. Ajuda muito, Chico. É a solução? Saber quem são, não só isso. Como agem. Exato. Né, os indicativos de violência. Chico, prova disso, você acompanha os números que a Polícia Rodoviária Federal produz hoje. Uma das instituições que mais faz apreensões de drogas no mundo é a Polícia Rodoviária Federal do Brasil. Então nós temos assim tecnologias e ferramentas que proporcionam esse combate à criminalidade, sabe, Chico? Esse tratamento com a segurança pública nesse aspecto. E eu penso que sim, que Rio do Sul pode receber esse tipo de ferramenta e nós temos plenas condições para isso. Muito bem. Nós vamos fazer para você respirar, tomar uma água que isso serve para ti. Eu falo demais, Chico. Nada, rapaz. Você está aqui para falar. Eu faço pergunta, você responde. Responda-me. Agora, aí é a opção do entrevistado. Tem os entrevistados que respondem com propriedade. Não, eu faço outros questão. Não. Eu faço Vamos questão. Lá. Vamos falar dos nossos apoiadores. Na verdade, é mais uma conversa do que né, Chico? Como é bom conversar, né? Bom demais, eu adoro. Como é bom conversar, nas conversas que surgem as ideias e a gente conhece as pessoas. Vamos lá, começando com a Super Gasbras do João e da Margarete. Você falava do tempo, né? Agora também tudo aplicativo hoje, cara. É isso aí, ó. Né? É Meu Gás, é isso, né? É aplicativo Meu Gás. Baixa aí o aplicativo, pede no teu celular. Modernidade chegou. Ô, João, manda aí um... Vamos baixar o aplicativo aqui. Fala, Meu Gás, Chico. João, manda aí um gás. Não é assim, mas você consegue ver o tempo até que o gás leva para chegar na tua casa. Ou então 0800 047 8282, que é 0800, e você tem na sua casa o melhor gás, o gás de cozinha, o gás industrial também. Não esqueça, com o João e a Margarete, essa empresa com 30 anos fazendo a história. Doçan, comércio de gás, distribuidora Super Gasbras. Ó, o gás! Vamos lá, o botijão dourado, não esqueça disso, essa marca é forte. Vamos lá, meu amigo Luiz, bora também falar de quem agora? Vamos falar já da Doçan, falei, sim, com certeza sempre é um prazer falar da Doçan. Vamos para o próximo, seu Luiz. O Luiz hoje está assim, apaixonado pelo Doçan, viu? Olha, tá bom, eu falo de novo, Super Gasbras, trazendo o melhor gás para você. A Rossini, grande Ricardo, olha só, né? A tecnologia, você estava falando aqui em tecnologia,
essa empresa que é do Vale Norte, tradicionalíssima, né? Do Vale Norte, lá da família Rossini, né, que traz hoje o tratamento, a qualidade da modernidade com a madeira. Mas não tem madeira se não fizer o plantio, né? Você que está aí nos assistindo, que tem aí essa área boa para fazer um plantio, um reflorestamento, mas sabe que vale a pena, Chico? Fala com o pessoal da Rossini, principalmente o Pinus, que hoje tem uma procura enorme no Brasil e fora do Brasil. Dá uma olhadinha, fala com eles, eles vão ter que te dar toda a orientação do que plantar, como plantar. Até as mudas mudaram, a forma como plantar mudaram, né? Tem que ter tecnologia também. Grande Ricardo, como é que você está, querido? Aí no Vale Norte, a Rossini Produtos Florestais. Bora! Também mandando um abraço para quem agora? Vamos lá, Luiz. O Luiz, aquele é torcedor da Rossini, né? Né, querido? Então tá bom. Tá certo, um abraço pro Ricardo. Oi, meu Deus. Mais um abraço. Mais um abraço, já foram 10? Vai, Luiz, pro próximo, vai, meu querido. Se não der, a gente volta e depois a gente traz os outros. Não tem problema nenhum, vamos embora, né? Só vamos agilizar, porque o Foger tem que semana que vem ir para Brasília. Boa. Amanhã, Chico. Amanhã? Vou para Maceió. Maceió? Mas é tiro rápido, é ida e volta. É bate e volta, 2 diazinhos. Eu estou aproveitando que está passando de novo, eu estou desenvolvendo um projeto de valorização aos policiais aposentados em todo o Brasil. E eu estou levando essa... tu não vai para a praia então em Maceió? Não. Você vai a trabalho? Não, vou a trabalho, vou a trabalho. Como é que você pensa? Agora sim, Pofo. Agora sim, aí ó. Pofo Auto Center, meus queridos. Falando nisso, a Kátia esteve de aniversário. Hoje é dia 10, foi dia 10, se não estou enganado, ou dia 11? Do dia 11 10, é hoje. dia 11. Mas eu já... Sabe como é que é, né? A gente está meio malucão, mas parabéns, Kátia, querida amiga, uma pessoa fantástica, de um desenvolvimento emocional, espiritual, íntegra, poderosa, maravilhosa, junto com o irmão Valmor e toda a família, desenvolvendo esse Pofo Auto Center há tanto tempo e trazendo o melhor para todo mundo. Parabéns, Kátia, feliz aniversário, que Deus te abençoe muito. E você que está nos assistindo, quando precisa de promoção de pneus, sempre tem uma promoção especial para você, pneus, calhas para chuva, tapetes para o seu carro, que é aquele tapete lá que você pegou da tua sogra, lá que ela fez um xadrezinho, lá não funciona, né, querido? Ela até usa para ela ficar feliz, né? Mas bota lá um tapete original do seu carro, procura no Pofo, está com preço, especialíssimo. Pofo Auto Center, dá uma passadinha e confira aqui em Rio do Sul. Bem fácil de encontrar aqui. Todo mundo já conhece, né? O Pofo, você já levou carro lá, né? Com certeza. Eu lembro que o primeiro jogo de roda esportiva pro meu Chevette... É mesmo? Eu comprei no Pofo. Que cor que era o Chevette? Era um vermelho. Vermelho? É, isso. Tu comprou aquele lá nos idos de 90 e pouco lá. Saiu todo bobo de lá? É? Eu no meu Chevetão, né? Bonito. A gente vai falar mais um pouco do Pofo, porque vai. É o que eu digo, né? O Pofo Auto Center, desde 1986, trazendo tudo isso para você com muita profissionalismo. Lucas Paulo Tintas tu conhece também, do seu Silvio Chico, Silvio. Seu Silvio é um que... Tem um mosquito voando por aqui, por isso que eu tô Não com a é mão o... assim. É o Aedes? Será que é o Aedes? Esse é domesticado. Esse é domesticado, é teu? É o de estimação. Manda né? ele lá pro cantinho dele. É o de estimação. Vamos falar da Lux Poly? Um abração para o pessoal de lá, seu Silvio e toda a equipe, né, que também, de uma forma muito tradicional, traz para você. Você chegou agora em Rio do Sul, você chegou aqui no Alto Vale, em Rio do Sul, está precisando de tinta, alguma coisa relacionada com tinta automotiva, a industrial, a artesanal. O que eu vou fazer? Olha só, Barão do Rio Branco, aqui em Rio do Sul, tem a Lux Poly. Rapaz do céu, o que você precisar, você vai encontrar lá. Não é só a tinta, você vai encontrar essa equipe aí de veteranos, né? Veterano, rapaz. Todos eles aí. Sabem muito de tintas e vão te passar tudo. Casa das Tintas, Lux Poly Tintas, na verdade. Moçada um abração boa, hein? a essa rapaziada muito legal, que faz com que você tenha sempre essa oportunidade de ter o melhor para você. Seu Silvio, um abraço, e a todos lá da Casa das Tintas, Lux Poly Tintas, tá certo? Boa! Às vezes quando eu vou lá incomodar eles, cara, pago cada mico. Cada amigo, só eles mesmo para me suportar lá. Foger, vamos voltar com o assunto Câmara de Vereadores. Você vai conseguir conciliar essa tua atividade policial rodoviária de mesmo representante, né? Representante da entidade? Chico, essa minha função, né, é algo em que eu não percebo salário, né? É voluntário.
tanto no sindicato quanto na federação, né? Então, é muito tranquilo da gente conciliar, né? Não existe uma obrigação em eu cumprir uma jornada lá. Muito pelo contrário, eu acho que nesse caso ela até me facilita pela possibilidade de estar indo para Brasília vez por outra, né? E é óbvio, né, Chico, quando a gente está tratando de um assunto lá, em paralelo a gente trata de outro. Até porque eu já faço isso hoje, né, Chico? Então, hoje... Você entregou agora, tem até um vídeo teu, você entregando um documento lá no DENIT mesmo, né? Foi, verdade. É justamente pleiteando essa questão do túnel do Fundo Canoas, né? Então a comunidade, na verdade, cobrou muito através da Associação de Moradores. E uma vez que eu estava lá, eu fiz questão de pessoalmente lá entregar esse ofício, relatando, né, que a comunidade realmente está cobrando uma melhoria que resolva definitivamente o problema. Né? Que soluções paliativas e tal, que já foram tentadas várias, né? E a gente quer realmente uma resolução definitiva para o problema. Então vamos ver, o que foi solicitado lá é que se faça um estudo, é aquilo que eu falei, vamos dar o primeiro passo, vamos iniciar o projeto, vamos ver o que vai... um fala que custa 15 milhões, o outro fala que com bilhão. 2... Não, mas 1 bilhão é para a máquina. É tudo. E aí o outro fala que com 1 milhão faz. Então, gente, peraí. Quanto custa? Quanto custa? Vamos saber isso de verdade? Porque aí a gente pode auxiliar, né, Chico? Eu creio que tanto o poder público quanto nós, aqui, os réis mortais aqui, a gente pode empenhar esforços para buscar isso, para buscar essa solução. O que não dá é para a gente sentar e esperar as coisas acontecer. Então eu penso que também, né, a Associação de Moradores serve também para isso. Você protocolou Protocolei um ofício no DENIT em Brasília. Pedindo informações. Perfeito, pedindo justamente isso, pedindo estudo, pedindo análise, exatamente. Deixa eu fazer uma coisa. Não se consegue ser político sem um partido político. Sim, com certeza. Né? E uma eleição que se avizinha aí, que teremos para prefeito, vice e vereadores, também precisa de coligações, etc. e tal. Você está pelo União Brasil. União Brasil, exato. Já definido. Já definido. Você é pré-candidato a vereador pelo União Brasil. Sou. Certo. Eu me filiei no União Brasil, eu acho que, salvo engano, há 2 anos atrás, né, Chico? Por quê? Por que União Brasil? É uma pergunta que eu não faço para os caras. Por que você se... Bom, é uma questão de identificação. Né? Ideologia do partido. Exatamente, ideologia. O União Brasil, ele é um partido, como o próprio nome diz, parece clichê, né? Mas como o próprio nome diz, ele prega a união. Ele prega a união. Hoje nós vivemos, principalmente politicamente, um cenário onde a intolerância é algo latente que às vezes assusta. Chega a assustar. Então, assim, o União Brasil, ele vem nessa tocada de... Gente, calma, vamos dar uma segurada. É um partido mais de centro, na sua opinião? É um partido que ele não pende nem muito para cá, nem muito para lá. Então, ele consegue transitar ali no centro, ele não tem, assim, um radicalismo na sua ideologia, né? Então, é um partido que, assim, eu considero algo leve. Sabe, Chico, eu gosto das coisas leves. Eu prego a tolerância sempre. Sabe, eu inclusive já falei várias vezes que para mim, como eu falei, eu não sou dono da verdade, mas para mim a intolerância hoje é um dos grandes problemas da humanidade. É um dos grandes problemas da humanidade. Quando alguém vai falar alguma coisa, o outro já está esperando para apontar o dedo. O que é isso? Tal, não sei o quê. A gente vê isso muito em grupo de WhatsApp, né, Chico? Eu nem participo, só escuto, só vejo. Me coloco lá, eu vou só fazer o grupo do Pega o Mosquito que está voando aqui. Tá, vamos. Mas esse a gente vai ser intolerável. Esse é domesticado. Vai ser intolerante com esse mosquitinho ali. Vamos lá. E aí você se identificou com a proposta ideológica do Partido do União Brasil. Perfeito. Coisa difícil de ouvir hoje em dia, porque tem muito ente político que não conhece a ideologia do próprio partido. Não, eu acho que assim, Chico, quando a gente vai entrar em alguma coisa, a gente pelo menos deve conhecer, né? Deve concordar, né? Ler estatuto, né? Saber para onde anda esse barco, para onde acabo de entrar, para onde vai esse barco que eu acabo de comprar uma passagem, né, Chico? Então, assim, e a ideia, né? E a ideia daí de me lançar, né? De me lançar nessa pré-candidatura? Assim, nessa pré-candidatura, nesse mundo político de verdade, né? Cujo qual eu já conheço bem, mas é que eu nunca me atrevi antes,
por algumas questões pessoais, eu tinha um compromisso com a minha profissão e não queria abrir mão naquele momento e tal. Mas eu entendo que, assim, como líder comunitário, que eu reconheço que eu sou, representando a minha comunidade do bairro Fundo Canoas, eu vejo como algo assim meio que natural essa evolução, né, de presidente da Associação de Moradores, onde assim a gente faz um trabalho que também é voluntário, né, e a gente percebe que muita coisa é possível, Chico, sabe? Então, assim, a gente vê um horizonte de possibilidades, mas que muitas vezes não é alcançado por falta de alguém que se disponha a correr atrás e que realmente conheça minimamente os caminhos para que torne algumas coisas reais, né, Chico? Legal. Eu vou fazer depois algumas perguntas, mas antes eu quero só dar um alô pessoal da Metromed. Você conhece bem aqui o pessoal aqui do Fundo Canoas, a Metromed, empresa do Fundo Canoas? Conheço e admiro. A Helena Wojtechin já esteve aqui, eu acho que você acompanhou sim, a história. Com certeza. Conhece bem a história da empresa, ela que é uma das mais antigas em funcionamento no sul do Brasil, material médico hospitalar, a Metromed de mãos dadas pela saúde, apoiadora aqui também do programa. A gente agradece do fundo do coração a Helena, porque não é uma crítica, mas você tem tantas empresas que muitas vezes não estão nem aí para a própria comunidade, ou para as coisas que acontecem para a comunidade, ou para aquilo que é de relevância, né? Não querendo dizer que o programa aqui é de extrema relevância, não, mas aqui pelo menos a gente discute as coisas, coloca as coisas em pauta, conversa com as pessoas, tenta achar soluções, conta histórias, muitas histórias, falamos de todos os assuntos, e a Helena com a sua Metromed acredita nisso, como os nossos apoiadores. Então a gente agradece de coração empresas daqui, de Rio do Sul, aqui do Alto Vale, a Rossini, que é do Vale Norte, em apoiar projetos que são daqui. Cara, isso me deixa muito feliz. Obrigado, Helena, e a todos os nossos apoiadores. Vamos lá, meu querido. Ainda continuando a falar de política. Você vai apoiar, já há uma intenção de uma coligação do União Brasil com quem? Sim, existe hoje a formação, né, Chico, de digamos assim, um time, né, com o PSD, né? Então o PSD, através do pré-candidato Gerry da Consoli, que é aquilo que aquele nome, né, que o União Brasil entende como sendo o mais viável, como sendo a proposta melhor para Rio do Sul, e é o candidato que a gente vai apoiar. Muito bem. Deixa eu fazer outra pergunta. Está passando aí uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que as pessoas falam PEC, nem sabem o que é uma PEC. Eles vão fazer uma emenda na Constituição. Projeto de emenda constitucional. Em que você tem aí a possibilidade, eu faço essa pergunta a todos os pré-candidatos e políticos que aparecem por aqui, qual o seu posicionamento mastigando a PEC, principalmente de uma eleição unificada para todos os cargos, uma só vez, com cargos de 5 anos e sem direito à reeleição. Ou seja, se hoje já estivesse funcionando essa PEC, essa emenda já fosse aprovada, você sendo um pré-candidato, depois um candidato sendo eleito, você teria um mandato de 5 anos como vereador e tchau. Sim. O que você acha disso? Olha, Chico, eu particularmente eu não vejo problema, né? Gosto muito da ideia da unificação das eleições, que isso viabiliza a economia, porque um processo eleitoral ele não é barato, um processo eleitoral ele é muito caro para o contribuinte, né? Diga-se de passagem para nós. Nós que pagamos sempre a conta. Então, eu sou muito favorável nesse sentido. Com relação à reeleição, Chico, eu fico um pouco preocupado em opinar, porque eu não estive lá dentro ainda. Então, assim, 5 anos é bastante tempo, realmente. Eu penso que dá para fazer muita coisa em 5 anos. Mas eu também fico preocupado pelo seguinte: e se nós tivermos um bom político? Um cara que é fantástico. Ótimo, vai para outro cargo. Que se identificou. Não, realmente, ele pode seguir outro caminho. Mas e se ele for bom naquilo? Se ele for um bom prefeito, por exemplo, né? E aí o mandato seria de 5 anos. Não, como eu falei, eu não tenho resistência nenhuma, né? Mas assim, como eu não estive lá dentro ainda, eu fico um pouco receoso de opinar. Só nesse sentido mesmo, sabe? Se discute o mandato de 5 anos, é de que se pode fazer em 5, que se enrolaria em 8.
Também, né, Chico? Também, né? também. Mas hoje, não, agora um grande erro que existe hoje, Chico, e aí eu sou totalmente inflexível nesse sentido, é que um político ele não pode ser político ad eternum, né? Ou seja, eternamente. A minha profissão é político. Não. Isso eu não concordo. Nisso eu não concordo, Chico. Eu acho assim, eu acho que, cara, 3 mandatos tinha que ser o limite do limite, sabe? Porque em hoje nós temos diferentes cargos ou só, Bruno? Você quer ser vereador 3 vezes? Sim. Hoje eu quero ser vereador uma vez, né? Pretendo ser, sou pré-candidato para ser vereador por uma vez, né? Por uma vez. Eu quero e assim, eu não tenho pretensão de me perpetuar na carreira política de forma alguma, Chico. Como eu falei, eu sou muito do voluntariado, né? Eu sou muito de... parece que a gente faz propaganda da gente, é complicado, né? Mas eu gosto de ver as coisas funcionando. E eu sei que tem ferramentas que só funcionam com uma pressãozinha, com um empenho, um empurrãozinho, sabe, Chico? Então, assim, é triste ver as coisas paradas sabendo que elas poderiam estar andando, né? Então... esse primeiro mandato, digamos assim, ele vai me mostrar. Se acaso você for candidato efetivamente. Com certeza. Vamos lá, né? Se eu me tornar efetivamente candidato e eu tiver, digamos assim, a felicidade de ser eleito, né, Chico? É algo que eu, digamos assim, eu acho que não, eu não quero ser político para a minha vida toda. Falamos de assuntos bem interessantes, não falamos da enchente, porque tem que falar da enchente, querido. Temos que falar. Se não falar da enchente, tem que falar da enchente. Não estamos falando disso. Ainda mais que o Fundo Canoas não tinha e agora tem. Tem. Né? Não enchente, mas uma inundação. Inundação em decorrência das enxurradas, né? Eu sinto na pele isso, né, Chico? Quantas vezes a sua casa foi invadida? No ano passado, a nossa casa foi invadida 7 vezes. Tua casa, tua residência? A minha casa, onde eu moro com a minha família. Nas 7 vezes que ela foi inundada, nós perdemos os nossos móveis todos que nós tínhamos. Inclusive, não os adquiri novamente ainda, porque... assim, né? E aí, nesse ano, né, Chico, a gente infelizmente foi vítima novamente. Quantas? Novamente, 2 vezes. 2 vezes esse ano? 2 vezes nesse ano, então são 9 vezes. Mas calma que o ano não acabou ainda, tô brincando, pelo amor de Deus. Chico, eu costumo dizer o seguinte, e é uma coisa tenebrosa de falar. A maior enchente para mim é aquela que está por vir. Sempre. Que a outra já foi, né? As outras já foram, né? Então, assim, realmente, é um problema muito sério que a gente tem, né, Chico? Não acontecia. Mas eu também vou dizer uma coisa para ti, Chico. Eu nunca vi chuva do jeito que eu vi nesses últimos tempos. Eu, no alto dos meus 52 anos... Oh, caramba! Meio século ultrapassado já. Eu realmente não vi chuva na quantidade que nós vimos aí nos últimos tempos. Isso, claro, né, aliado a vários fatores, né? Muito tempo sem que se fizesse um trabalho. Até pela aquela coisa, né? Não, tá tudo tranquilo. Não tá dando nada, né? Não tá dando nada. Vamos, né? Vamos seguir adiante. Então, eu realmente penso que sim, que nós temos que... realizar algumas medidas para mitigar. Resolver, tal qual aconteceu no Rio Grande do Sul, né, Chico? Se acontecer algo daquela proporção de chover 1000 milímetros, como eu soube que choveu, aqui com 200 e tantos milímetros nós já ficamos... Já deu um coco, né? Já deu um coco, agora imagina 1000 milímetros. Mas a discussão é essa. Em cima disso não se faz? Ou em cima disso é que se faz? Não, em cima disso é que se faz, Chico. Em cima disso é que se faz. A gente tem, né? Eu acompanho desde 1983 as enchentes, porque eu vivia aqui, eu tinha 11 anos e eu vivia a primeira enchente aqui na década de 80 em Rio do Sul. Então a gente acompanha e a gente viu alguns trabalhos serem realizados que realmente deram resultado. Não dá para dizer que não deu resultado a dragagem do rio naquela época que foi feita. Deu resultado. Dragagem. A dragagem. Sim. Por quê? Óbvio que se aumenta, se eleva o fundo do rio, a água vai subir mais rápido. Isso né? Até eu que não entendo Mas eu acompanho muito, Chico, e aqui no teu programa mesmo, eu acompanhei várias entrevistas. Técnicos, inclusive. De técnicos que a gente percebe que existem soluções, mas que está faltando realmente vontade. É vontade. Como eu falei, para resolver essa situação de trânsito, na casa de 1 bilhão. Eu ouvi aqui algo em torno de, acho que menos de 500 milhões, né? Para o tal projeto JICA, né? São valores, né, que já estão defasados. Sim.
Esse valor de 1 bilhão que você falou para todo o projeto de travessia urbana, é isso? Isso, inclusive contemplando algumas coisas em Rio do Sul, né? Inclusive contemplando, por exemplo, um novo acesso para o Fundo Canoas, que seria um binário. Então eu falei numa questão macro, né? Projetando algo bem macro mesmo, assim. Bem macro. Bem macro, não, bem macro. E assim, 1 bilhão, Chico... Não vai sair tudo de uma vez. Não, mas a gente... Chico, se sair em 30 anos, está ótimo. Se for tudo resolvido em 30 anos, está ótimo. É muito tempo. Agora, é preciso... 30 anos... É muito tempo. Mas, ô Chico, olha lá para trás 30 anos. Olha lá para trás. Se eles tivessem começado alguma coisa assim, naquele momento, nós hoje estaríamos como uma das cidades mais desenvolvidas. E não foi iniciado. Esse é o grande pecado, sabe? É isso que eu digo. Gente, é caro, mas tem que começar. É ousado? É ousado. Mas o que tu conquista se tu não tentar, se tu não projetar? Não conquista nada. Né? Eu estou fazendo uma casa enorme lá que eu acho que eu não vou conseguir terminar. Mas eu comecei, daqui a pouco eu entro para dentro sem ter terminado mesmo. Mas muita coisa dela já vai estar pronta. Posso fazer uma pergunta da tua casa? Claro. Ela tem um segundo piso? Tem segundo piso. É fora da inundação? É fora da inundação. É o que faltava tu fazer uma casa que fica ainda no... Não, inclusive o primeiro piso também, Chico. E aí eu já me preparei já há bastante tempo. O primeiro piso já foi elevado na época com bastante aterro. Então eu já estou ali num nível que nem no primeiro piso eu me incomodo. Pelo menos no que deu até agora. Até agora, né? Muito não, mas não vai acontecer de forma tão maior, né, Chico? Muito bem, Foyser, quer aproveitar e dizer mais alguma coisa? Que o tempo está acabando. Passa rápido, né? Passa. Como eu falei, eu gosto de conversar, né, Chico? Tu também gosta, então a gente vai longe. Você já está conversando com lideranças, já está conversando com pessoas? Sim, Chico. Assim, na verdade, o que acontece, né, Chico? Quando no início lá, eu morando no bairro ali, como eu falei para ti, eu busquei no bairro assim, algumas pessoas com perfil, né? Porque a gente não tem representante hoje no nosso bairro. Então eu busquei várias pessoas, mas infelizmente as pessoas que possuem um perfil, né? Que a gente julga assim que seja interessante, essas pessoas não se dispunham, né? Eles não têm tempo. O tempo hoje é um vilão muito grande. Vocês procuraram pessoas para serem pré-candidatos. Exatamente, para formar lideranças, né? Lideranças políticas, pessoas que se dispusessem a isso também. Então, nesse aspecto a gente não encontrou, mas a gente encontrou muita gente que aí dava o retorno para a gente. Mas por que tu não vai? Mas por que tu não vai? Mas por que tu não vai? E assim... Uma das grandes resistências que a gente encontra é dentro de casa, né? A primeira dama? É dentro de casa, né? Porque a gente sabe que quando a gente se dispõe a alguma coisa assim, a gente infelizmente sacrifica outras coisas, né? Mas como é uma coisa assim que tende a trazer coisas boas, né? Então eu creio que hoje a gente já tem apoio de muita gente bacana aí e que realmente tem vontade de que a coisa realmente se concretize. Nesse caminho, né, Chico, não posso deixar de agradecer, e aí pelo fato assim, de chegar onde eu cheguei e ser quem eu sou. A PRF, essa instituição maravilhosa, que me transformou assim, na pessoa que eu sou, para o bem ou para o mal, mas me transformou naquilo que eu sou. Ao seu Paulo, meu falecido pai, que faz a primeira coisa que faz a gente, né, o nó na garganta. Nó na garganta de saudade. A gente sabe de tantas pessoas que a gente tem saudade, né? E ele é meu exemplo, né? E alguém que infelizmente eu queria que tivesse aqui ainda, mas que não está, porque a promessa sempre foi a gente curtir a aposentadoria junto, pelo menos por um tempo, né? Não tive essa oportunidade, mas eu sei que ele está em bom lugar e está olhando por nós. Aos meus amigos, né? Aos meus amigos aí, principalmente os que eu conquistei ao longo da minha vida aí, que também eu sempre costumo dizer que nós somos o reflexo daqueles que nos cercam, né? E eu tenho aí, eu acho que é uma qualidade que eu consigo atrair pessoas boas, né? Então a gente acaba, querendo ou não, se tornando uma pessoa semelhante a essas pessoas. E também, óbvio, né, Chico, a minha família,
os meus 7 filhos, né? 7 filhos. Vamos lá, mais velha. A mais velha é a Débora. Depois. A Débora, daí a Bárbara. Depois. Ana Alice. Depois. A Yasmin. Depois. Depois da Yasmin vem o Everson Foiser Jr. Depois. Valentina. Depois. E por fim, mas não menos importante, Paulo Foiser Neto. O número 7. É, o número 7. Tá certo, então. E as 3 netinhas, a esposa também, né? Que uma querida o nome aí. Da esposa agora, a mãe, a Danusa, ela é uma companheira Figuraça. Guerreira, né? O Chico conhece. E aí, a mãe que tá lá todo dia de manhã um cafezinho para ouvir a conversa, né, Chico? Os irmãos. Enfim. Tá certo. Queridão, obrigado, boa sorte para você. Eu que te agradeço. Eu que agradeço. Tá aí o pré-candidato, o Foiser, que é o nome de guerra, né? Nome de guerra. É Foiser. Everson Foiser. Esse é o nome também. Isso que eu pretendo usar. Que é do União Brasil, mais um pré-candidato a vereador da nossa cidade de Rio do Sul. Tá certo? Esse é o trabalho do Chico Santos. Alô, meu povo, de mostrar quem são essas pessoas. Até a próxima. O Super União também está no bairro Boa Vista. No dia 23 de março, inaugurou a primeira filial do Super União. A qualidade nos produtos com o melhor atendimento e ofertas imperdíveis. Agora em mais um supermercado amplo e moderno, com acesso facilitado e vagas de estacionamento privativas. Venha conhecer o Super União no bairro Boa Vista e surpreenda-se. Super União, os preços baixos da região, agora também no Boa Vista. Você lembra quando acabava o gás, você ficava desesperado, botava na bicicleta, no carrinho de mão, botava nas costas e agora tem que caminhar, achar um local para comprar gás? Isso é muito coisa do passado. Porque na Dolsan Comércio de Gás Supergasbras é assim, 0800 047 8282 e pronto, fica em casa. O pessoal leva para você, chega de se estressar, faltou o gás, chama o João ou a Margarete, chama a Supergasbras. Você já percebeu como tem coisas que a gente só sente falta quando a gente vai usar e não tem? Uma coisa importantíssima para um carro está aqui, ó, do lado, nesse carro. Adivinha o que é? Calha de chuva. Você só lembra dela quando você está na chuva e pergunta, por que eu não botei a calha? Oh, meu Deus do céu, passa aqui no Povo Auto Center que tem promoção de calhas e também de tapetes para o seu carro, porque o tapete do teu carro já foi, já era. Vem para cá, o melhor preço, as melhores condições, calhas e tapetes no Povo Auto Center.